Um ótimo domingo a todos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, a aula da EBD, a Paz Renan, João. Foi muito bom ontem. Ontem o Ministério de Crianças, né? Nós comemoramos o Dia das Crianças lá na porta da igreja, com um drive-thru. Todos que foram realmente lá, os pais que passaram por lá, ficamos muito felizes, né? As crianças realmente precisam dessa nossa oração, desse nosso engajamento aí. Então, todos aí os professores e ajudantes que participaram, um beijo, foi realmente muito, muito lindo, né? Eu até me emocionei quando a Ana Laura passou lá, porque é muito lindo ver o carinho aí dos professores e dos ajudantes. Então, parabéns a todos aí que participaram ontem do projeto aí das crianças. E agora nós vamos falar da nossa revista, né? Porque na semana passada nós iniciamos uma nova revista, que é essa aqui, ó. Conseguiram ver? Essa aqui. Os bons e os maus exemplos. Os bons e os maus exemplos. Nós temos que aprender com os exemplos, né? Eu li uma frase, ou ouvi, não me lembro bem, que é assim: o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Não necessariamente ele precisa errar para aprender, mas o que é sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então a gente vê os bons exemplos e aprende, mas a gente vê os maus exemplos e aprende também a não fazer. Então isso é muito importante e essa revista muito legal. Então aqui, ó, na semana passada, nós falamos sobre... O que nós falamos na semana passada? Quem lembra? Qual foi o personagem, o exemplo que nós aprendemos aí na semana passada? Vamos aguardar aí as manifestações. Foi sobre... Tananana, na semana passada falamos sobre Moisés. Nós falamos sobre Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Então, a diferença que a presença de Deus faz na vida de um homem, de uma mulher que ouve a voz do Senhor e decide obedecer. Né? Então, Moisés foi um ótimo exemplo, exatamente. Moisés, vocês acertaram. E hoje nós vamos falar sobre Débora. Débora, o título da nossa lição é Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Então, é Débora fazendo a diferença em ações e palavras. Então, os nossos objetivos aqui. Nós vamos refletir sobre a rebeldia de Israel nos tempos dos juízes. Nós vamos mostrar que Débora era uma mulher com muitos dons e valores e foi muito usada nas mãos do Senhor. Deixou ser usada. E nós vamos ver a vitória que Deus trouxe sobre a Israel mediante o trabalho e o intermédio de Débora, uma mulher que foi tão usada nos tempos dos juízes. Certo? Vamos para a nossa leitura bíblica de hoje? A nossa leitura bíblica é em Juízes 4, do 1 ao 9. Vamos ler Juízes 4. Juízes 4, do 1 ao 9. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje é um dia muito especial também, hoje é Santa Ceia do Senhor. Estamos muito alegres, né, com essa comunhão aí, a Santa Ceia. Lembrar, né, a morte, o sacrifício de cruz de Jesus, receber todos os benefícios, né, desse sacrifício que Jesus trouxe para nós, cura, vida eterna, né, alegria, paz, gozo de vida e glória a Deus porque podemos ainda celebrar a Santa Ceia do Senhor, né? Daqui um pouquinho estaremos celebrando lá na glória com Ele, né, as bodas do Cordeiro. Então vamos lá, Juízes 4, do 1 ao 9. Eu vou começar. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude era um juiz daquela época. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim,
rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do exército, o qual então habitava em Arazote. Clamaram, pois, os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim, o rei de Canaã, tinha 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimiu duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quirom a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e eu os darei em suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Então ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será a tua a honra investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Guedes. Amém? Então aqui nós vemos a passagem de Débora, né, e o livramento aí do povo de Israel. Então vamos aqui para o ponto 1 da nossa revista, Israel na Terra Prometida. Bom, nós conhecemos, né, a história. Os filhos de Israel sofreram muito no Egito como escravos. Então, depois de clamarem, Deus ouviu o clamor daquele povo que era ali escravo no Egito e levantou a Moisés, trouxe a libertação e a promessa de dias melhores para aquele povo. Então, Deus levantou o libertador, libertou aquele povo e prometeu uma terra que manava leite e mel. Após passar pelo deserto, depois de ser liberto, ficaram ali no deserto até chegar à Terra Prometida, o povo, né, a outra geração, finalmente chegou à terra que Deus tinha prometido, porque a geração que foi liberta como escravo desobedeceu, pecou, murmurou e eles não entrariam na Terra Prometida, porque Deus falou: olha, vocês desobedeceram, vocês murmuraram, então vocês não vão ver a Terra Prometida. A não ser Josué e Caleb, né, que resolveram crer na palavra de Deus e foram fiéis, eles entraram. O resto daquela geração, todos morreram. Vindo uma nova geração, finalmente eles entraram na Terra Prometida. Só que aquela terra existiam outros habitantes, então eles tiveram que conquistar aquela terra e pelo poder do Senhor eles conquistaram, e ali quando eles adentraram, eles já acharam cidades construídas que eles não tinham construído, mas agora poderiam usufruir, acharam plantações que eles não plantaram, mas agora eles poderiam colher porque eram deles depois que eles tinham conquistado a terra, então casas, poços que eles não tinham cavado, então ali eles tomaram posse de tudo e passaram a viver ali conforme a promessa do Senhor. Deus havia lhes advertido que eles viveriam mansa e pacificamente naquela terra, mas com uma condição, que era não desobedecer. Eles não poderiam desobedecer, não poderiam cultuar falsos deuses, não poderiam se esquecer que foi a mão do Senhor que tinha guiado eles até ali. Então essas eram as condições que eles tinham para viver em paz ali naquela terra. Mas o que o povo fez? O povo obedeceu? Não, o povo não obedeceu. O povo se esquecia do Senhor, as gerações iam passando e eles iam se esquecendo do Senhor, e eles deixavam ser influenciados pelos povos, pelos habitantes que ainda reinavam ao redor deles, né? Então eles deixavam ser influenciados por aqueles povos que estavam ali em torno, casavam-se com estrangeiros, deixavam entrar culturas estranhas na cultura deles, e ali eles eram
corrompidos e se esqueciam do Senhor, cultuavam falsos deuses, desobedeciam. E aí o que acontecia? Vem o preço da desobediência, porque todo pecado, toda desobediência tem um preço. E aí por esse preço eles eram tomados novamente pelos inimigos. Deus permitia que eles fossem novamente tomados pelas mãos dos inimigos e sofressem julgos por isso, né? Então isso acontecia recorrente na vida de Israel, era um ciclo naquele povo, né? Tinha a libertação, estavam vivendo dias de vitórias, dias de bênçãos, aí eles pecavam, Deus permitia que eles eram levados cativos ou tinham domínios de outros povos sobre eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, Deus levantava o libertador, libertava, eles tinham vitória, viviam dias de paz, depois se esqueciam de Deus, voltavam a pecar e tudo nessa roda novamente. E isso é muito parecido com a nossa geração, né? Com as nossas vidas. Nós vemos milagres, nós cremos no Senhor, mas aí desobedecemos ou deixamos entrar o pecado e aí vivemos dias de angústia, dias que não são de paz, né? E Deus coloca condições muito simples, é apenas obedecer. O povo só tinha que obedecer, né? Então vamos lá, juízes em Israel. Deus sempre levantou líderes na história de Israel com funções diferentes, né? Então, primeiro ele levantou Moisés, que foi chamado para ser um libertador e um legislador. Então, Moisés ali, ele libertou o povo e ele entregou as leis. Ele entregou as leis, Deus deu as leis por intermédio de Moisés ao povo. Então, ele foi o libertador e o legislador. E depois Deus levantou Josué. Como um grande líder de guerra, um grande estrategista, um grande general para as conquistas que eles precisariam ter para finalmente entrar ali na terra prometida. Então Josué foi um grande líder para aquela terra, né? Um líder realmente que escutava a voz de Deus, um líder que teve seus percalços, seus problemas, seus desânimos, mas um líder ali forte e corajoso, né? E depois, com a morte de Josué, Deus levantou juízes, né? Pessoas responsáveis por resolverem questões religiosas. Somente após o período dos juízes é que veio a monarquia, como nós aprendemos na revista passada ali sobre Saul, sobre Davi, né? Depois dos juízes, o povo pediu o quê? Nós queremos um rei, queremos ser parecidos com as outras nações que são governadas por reis, não queremos ficar sendo governados por juízes. E aí, por causa da voz do povo, é levantado Saul, que peca e acontece todas aquelas situações que nós vimos nas revistas passadas, e depois Deus levanta aí Davi como um rei segundo o seu coração, né? E depois vem aí toda a geração. Mas antes dos reis, Deus levantou juízes, e foram diversos homens que estavam ali para julgar as questões do povo e para trazer a voz de Deus àquele povo, para trazer as direções, o discernimento sobre determinadas questões e até mesmo libertação. Então vamos lá. Os dias de Débora. Um desses juízes foi Débora, né? Uma mulher além do seu tempo, uma mulher além da sua cultura, né? Porque imagina, naquele tempo a mulher quase não tinha voz, né? A mulher era vista só apenas como com deveres, né? Deveres a cumprir ali no seu lar, na sua família, cuidando dos filhos, mas aí Deus levanta ela como juíza, né? Deus se importa com as mulheres, viu, mulheres? Adolescentes, jovens, Deus se importa com vocês, Deus se importa conosco, né? Deus levanta ali Débora para fazer proezas ali naquela geração. A palavra de Deus diz que ela era mãe em Israel, né? Que ela ficava ali debaixo de uma árvore julgando o povo, e o povo subia até ela, né? Para colocar ali seus problemas, para serem julgados. Então, isso é muito lindo, né? Muito lindo que nós também, mulheres, possamos fazer diferença na nossa geração, né? Que realmente as pessoas possam ver em nós um abrigo, um consolo, a palavra de Deus, o evangelho vivo andando assim, né? Que Deus possa ver ali
a Mari, que Deus possa ver ali a Keila, que Deus possa ver a Késia como realmente mulheres além do seu tempo, né? Mulheres que foram levantadas para fazer a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Amém? Então, vamos lá. Bom, a palavra de Deus diz em Juízes 2:10 que, após outras gerações que se levantou, esses não conheciam ao Senhor, tampouco a obra que fizera. Então, assim, não foi de uma hora para outra. As gerações foram vindo e eles apenas ouviam falar dos milagres que Deus tinha feito, da libertação, de todo o sustento no deserto e de toda a conquista da terra de Canaã. Só que assim, eles foram apenas ouvindo e depois não foram passando para os seus filhos e não foram tendo experiências com Deus e assim eles se esqueciam do Senhor. Então não foi de um momento para o outro. A mudança em pensamentos e atitudes aconteceu aos poucos, né? Então cada geração precisa ter a sua própria experiência com Deus. A geração de Josué presenciou diversos milagres e mesmo assim teve atitudes de rebeldia e dificuldades para crer, assim como aconteceu com a geração de Moisés. Imagina aquela geração que nem experiências tinha tido, né? Então assim, cada geração precisa ter a sua experiência com Deus. Então a nossa geração também precisa ter experiências com Deus. Nós sabemos que Deus é Deus de poder, nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos na história tudo o que aconteceu, mas nós também precisamos ter experiências com Deus. E como que se tem experiências com Deus? Tendo intimidade com Ele, buscando a Ele. Só assim temos experiências com Deus. Então a nossa geração precisa ter experiências com Deus, né? Assim como aquela geração pecou porque também não teve, não buscou ter intimidade e experiências com Deus, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Eles se esqueciam de Deus, mesmo tendo sido lembrados da lei do Senhor e terem visto as promessas de Deus se cumprindo em suas vidas. Milhares de pessoas morreram no deserto por desacreditar da fidelidade de Deus. E na geração que veio após Josué, o povo se esqueceu do Senhor. E aí sofreram o quê? Sofreram nas mãos dos inimigos. Vamos lá? Então, Débora, a profetisa. A palavra de Deus descreve Débora como uma mulher que profetizava e julgava Israel. Ela era casada com Lapidote. Ela era mãe, ela era juíza, ela era esposa e ela conseguia conciliar todas as funções. Então, nós também temos que aprender a conciliar todas as funções, né? Jabim era o rei de Canaã e tinha ao seu serviço um homem chamado Sísera, comandante do seu exército. Jabim exercia a opressão de forma violenta contra os hebreus. Então, o que aconteceu? Aquela geração se esqueceu do Senhor e começou a fazer coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Como eu já falei, cultuar a outros deuses, casar com pessoas que eram de outras culturas e deixar essa cultura entrar, não ser obediente a Deus, se esquecer dele. Então, com isso, Deus permitiu que eles caíssem na mão de Jabim, rei de Canaã, né? E Jabim, ele era um rei muito perverso, né? E ele oprimia os hebreus. Ele era um rei que não cria no Senhor, lógico, né? Ele era rei de Canaã, rei de outro povo, e ele oprimia com muita violência os hebreus, né? E aí o que aconteceu? Os hebreus se lembraram do Senhor, né? O povo se lembrou do Senhor, porque é muito triste quando a pessoa só lembra do Senhor quando precisa, né? Só lembra do Senhor na doença ou na dificuldade, só clama quando tem algum problema. Nós não devemos fazer isso, né? Claro, nós devemos clamar ao Senhor quando estamos em problemas, mas não devemos clamar ao Senhor só na dificuldade, só no problema, assim como esse povo aqui fez. Então, estando sob julgo desse rei de Canaã, aí o Jabim e o seu comandante Sísera, o povo se lembrou do Senhor e começou a clamar, né? Então, eles clamaram a Deus e Deus ouviu o seu clamor. Então, Deus
Deus enviou livramento aos filhos de Israel, pois esses clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Está lá em Juízes 4:3. Então, é muito triste quando uma pessoa só se lembra de Deus no momento das dificuldades, no momento dos apertos, né? Então, vamos nos lembrar do Senhor e sermos obedientes em todo o tempo, né? Israel seguia os padrões de Deus. Se Israel tivesse seguido os padrões de Deus, tinha garantia de uma vida protegida pelo próprio Deus, mas preferiu seguir ciclos onde era oprimidos por causa da sua desobediência. Ele só caía aí nas mãos dos opressores porque eles desobedeciam. Se eles não tivessem desobedecido, eles tinham vida tranquila e de paz. Então, Débora julgava todo Israel. Débora é descrita não apenas exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando questões trazidas pelo povo. É importante que haja pessoas com conhecimento e sabedoria para exercer essa atividade, né? Então, os juízes no tempo de Israel era primordial, né, para apaziguar disputas, para julgar as questões do povo, para ser a voz de Deus na terra. E hoje nós também temos que ter pessoas com sabedoria para que ajude a ajustar a nossa vida em comunidade, né? Então, os juízes, tanto na vida secular, né, como nós temos juízes hoje no nosso poder judiciário, é importante, né, para trazer toda uma ordem, para interpretar as leis, para conseguir trazer, para conseguir resolver problemas, é importante. Nós também temos que ter pessoas líderes com sabedoria que consigam apaziguar problemas também espirituais, problemas entre os irmãos, problemas que nós possamos ter. Então, é importante ter pessoas com sabedoria que nos ajudem, né? Então, Deus levantou juízes naquela época e Deus levanta pessoas com sabedoria, líderes, profetas, pais, professores, cristãos que nos ajudam nessa nossa caminhada, né? Todos nós precisamos de ajuda, mas temos que saber que devemos procurar em pessoas com sabedoria, pessoas segundo o coração de Deus e que buscam as respostas na palavra, né? Nós não podemos buscar apenas respostas que gostaríamos de ouvir. Eu tô com um problema, aquele meu amigo pensa igual a mim, eu vou lá consultar ele. Não, né? Não devemos buscar só pessoas que pensam como nós ou que vai nos dizer apenas o que nós gostaríamos de ouvir. Mas temos que consultar pessoas que nós realmente sabemos que busca resposta na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus. E nós também temos que buscar as nossas respostas na palavra. Não é verdade? Em uma coletividade, pessoas costumam ter desavenças, e em muitos desses casos é necessária a intervenção de uma pessoa com autoridade e sabedoria, conhecimento e temor a Deus para fazer com que haja ordem e que os desentendimentos não se tornem um fator para destruir a paz, né? Então, nós não podemos deixar os desentendimentos destruir a nossa paz, que possamos buscar pessoas com sabedoria e temor a Deus para nos ajudar. A falta de pessoas com sabedoria e discernimento pode custar muito caro para uma igreja, para um povo, não é? E naquele povo tinha os juízes. Então, Deus aqui escolhe a Baraque para poder libertar o seu povo das mãos do rei Jabim, rei de Canaã. Mas ao que parece, como nós lemos aqui no capítulo 4, Baraque se sentiu aquém do chamado de Deus. Baraque não desacreditou ali do chamado de Deus. Não é de se assustar que Baraque realmente tenha ficado impactado ou até mesmo não ter acreditado ali na promessa de Deus. Ele já era uma outra geração que não cria no Senhor, né, que não tinha tido experiências com Deus e que ele tinha vivido pelo menos os seus últimos 20 anos sobre a opressão desse rei Jabim, que tinha 900 carros de combate. Era um povo, esse de Canaã, que era acostumado com as guerras, enquanto o povo hebreu não tinha esse arsenal bélico, né? Não tinha essa capacidade de guerra, né? Não foi preparado para isso, né? O povo de Deus não foi preparado, né? Eles tiveram as batalhas dele lá para conquistar as terras, mas eles não eram homens de guerra, né? Eles eram homens de viver em paz. Então, de repente, esse homem, Baraque,
ouve de uma profetisa, orientando para que reúna homens de 2 tribos diferentes, porque aquele povo ainda estava separado em tribos, e tinha juízes para cada tribo, praticamente um juiz para cada tribo. E aí Baraque ouve dessa profetisa que ele deveria reunir 2 tribos para ir a este combate, e que Deus entregaria esse combate nas mãos dele, né? Era uma situação provavelmente que deixaria muitas pessoas assustadas, e Baraque não foi diferente, ele ficou muito assustado. Mas Deus sempre sabe o que faz, sempre sabe o que faz. E aí o que Débora faz? Débora encoraja a Baraque para esta guerra, né? Débora vê que ele estava aí na dúvida, na incerteza, e aí Débora se prontifica para acompanhar, né? Baraque fala, eu só vou se você for. E Débora fala, eu vou contigo para esta guerra. Mas a juíza dá uma ressalva. O que ela fala para ele? Que a vitória seria dada por Deus, mas Baraque não poderia se vangloriar dessa vitória, porque Sísera, o comandante de Canaã, não seria morto pelas mãos dele, mas seria morto por uma mulher. Né? Então, ele ia para essa guerra, ele ia vencer, mas ele não ia derrotar a Sísera. Quem ia derrotar a Sísera era uma mulher. Mas tudo bem, ele aceitou, Débora foi com ele e ele foi. Então, pelo texto sagrado, entendemos que Baraque se sentiu inseguro diante do desafio lançado por Deus. Apesar dessa insegurança, ele foi ajudado por Débora a entender o chamado dele, que era livrar a todo Israel. E aqui cabe mencionar o papel de Débora nesse processo. Ela não apenas deu a palavra do Senhor a Baraque, mas ela agiu também de forma estratégica e sábia e soube encorajar ele no momento certo. Então, que nós possamos aprender como Débora, que nós não devemos encorajar as pessoas apenas com palavras, mas também com as nossas ações. Então, que nós possamos pedir discernimento ao Senhor, para que nós possamos agir de maneira correta, quando for preciso. Que nós possamos agir de maneira a encorajar as pessoas, não apenas com palavras, mas com atitudes, com ações, né? Com as nossas forças. Então, que hoje nós possamos aprender a ser como Débora, uma mulher que foi além da sua geração, uma mulher que cria no Deus Todo-Poderoso, uma mulher que foi levantada como juíza para julgar a toda a nação, que era profeta ali da boca do Senhor e que não apenas falava com palavras, mas agia também com suas ações, com a sua coragem. Porque você acha que era fácil uma mulher ir para a guerra? Já não era fácil uma mulher ser juíza, agora uma mulher se dispor a ir para a guerra, né? Então ela creu que Deus libertaria o povo, ela creu que aquela vitória seria entregue nas mãos de Baraque por Deus, e aí ela aceita, eu vou para a guerra com você, não tem problema. Se era a garantia que Baraque queria, porque como Baraque falou, eu só vou se você for, ele queria o quê? Uma garantia. Ele queria uma garantia que ia vencer a guerra. Então, se era a garantia que ele queria, Débora deu a garantia. Eu vou com você. Deus vai nos dar a vitória. Então, que nós possamos ser como Débora, né? E realmente saber agir para encorajar as pessoas, não apenas com palavras, mas também com atitudes, né? Então, vamos lá. Glória a Deus, que mulher corajosa e usada por Deus. Tiago Andrade, exatamente. E o Renan colocou... Débora colocou Joana d'Arc no bolso. Exatamente. Que Joana d'Arc o quê? Débora realmente foi uma heroína. Heroína, é uma bênção. E que nós possamos ser realmente heróis da nossa geração, né? Cada um realmente na sua capacidade, cada um na sua complexidade que Deus colocou aí diante de nós, mas que realmente possamos fazer a diferença. E aí, finalmente, Deus dá a vitória a Israel. A batalha aconteceu. Sísera, comandante de Canaã, convocou todos os seus carros, todos os seus 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele para ir ao encontro de Baraque, né? E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Então, o povo de Canaã foi derrotado nesta guerra. Só que Sísera, muito esperto, o que ele fez? Quando ele viu que o povo de Canaã, o povo dele estava sendo derrotado, ele saltou do carro dele,
fugiu a pé, saiu correndo, pernas para quem te quer. Então ele saiu fugindo aí até chegar diante da tenda de uma mulher. E essa mulher chamava Jael. Jael, ela vivia num povo, num território que vivia em paz com Canaã. Então, Baraque se sentiu à vontade de entrar naquela tenda e Jael deixou ele entrar. Falou, não, pode entrar, o senhor pode se esconder aqui, fica aqui escondidinho. Aí ele, não fala pra ninguém que eu tô aqui não. E aí ele se escondeu ali, debaixo de um cobertor. Ele estava muito cansado e aí ela aguardou. Quando ela viu que ele estava adormecendo, porque ele estava ali da batalha, né? Ela levantou, ela foi bem de mansinho, ela pegou uma estaca da tenda e um martelo, chegou bem quietinha perto dele e quando ele menos esperava, ela cravou aquela estaca na sua fronte. Ela cravou a estaca na testa aí de Sísera e essa estaca penetrou na terra até chegar no chão e ele morreu. Baraque, que estava à procura de Sísera, chega até a tenda de Jael. E Jael, indo ao encontro de Baraque, fala, eu sei onde está o homem qual você procura. E aí Baraque falou, sabe? Onde ele está? Me mostre, que eu vou acabar com ele agora. E aí Jael fala, vem por aqui, vem por aqui. E aí quando Baraque chega até a tenda de Jael, ele vê que Sísera já está morto. Jael matou a Sísera e Deus livrou o povo mais uma vez, certo? Então, Baraque, de primeiro momento, ele se sentiu amedrontado, ele quis uma garantia para poder ir à guerra, né? Deus deu essa garantia a ele, Débora, corajosa, aceitou ir para a guerra. Aqui, ó, como o Renan colocou, Débora foi um grande exemplo de mulher, mas as lições também servem para os meninos. Tem homem que não tem nem 1% de coragem dela. Com certeza, com certeza. As lições de Débora servem para nós mulheres, quanto para os homens, quanto para os rapazes, quanto para os meninos. Tem muito homem aí sem coragem e querendo muitas garantias, assim como Baraque queria. Não podemos ser como Baraques, os homens também não podem ser como Baraques, né? Os homens têm que crer na palavra de Deus, crer na promessa, né? Ser forte e corajoso aí também. E assim, Deus libertou o povo mais uma vez e se cumpriu ali a profecia de Débora que falou, Baraque, não será pelas tuas mãos que Sísera irá morrer. Ele vai morrer nas mãos de uma mulher. E essa mulher foi Jael, que também foi um exemplo aí de coragem, né? Porque ela sabia o que aquele comandante do exército fazia com os povos daquela terra e aí ela decidiu dar cabo à vida dele. Então Jael aí também foi muito corajosa e acabou aí com a vida daquele comandante carrasco. E depois disso, o rei Jabim, sabendo que toda sua tropa, que o seu comandante havia sido morto, também foi tomado aí sob julgo aí do povo hebreu, e aí depois ele também acaba morrendo, e o povo está finalmente liberto. Deus trouxe a vitória ao seu povo, como havia prometido. Mas se o povo tivesse obedecido desde lá do começo, nada disso seria preciso, né? Mas aí o povo desobedece, clama a Deus, Deus é um Deus misericordioso e traz aí o livramento, né? Então hoje que fique aí as lições de Débora, de Baraque e de Jael para as nossas vidas, né? Então aqui, ó, o preço de crer ou de não crer no que Deus disse. Nem sempre as pessoas estão dispostas a crer imediatamente no que Deus diz. Baraque teve dificuldades para acreditar que Deus estaria com ele naquela empreitada. E pagou um preço por isso, né? Porque por não acreditar em um primeiro momento de que Deus estaria com ele naquela batalha, Deus tira dele a oportunidade de acabar com Sísera, né? Porque aí foi depois que ele teve dúvidas, é que Débora fala, olha, você vai acabar com aquela guerra, Deus vai te entregar a guerra nas tuas mãos, mas o comandante vai morrer na mão de uma mulher. Então, o grande inimigo dos israelitas tombou numa tenda particular e não num campo de batalha, né? Acho que Baraque até queria ali que ele tombasse ali no campo de batalha, mas Deus tem outros pensamentos, né, que não são os nossos. E ali o grande inimigo do povo tombou numa tenda de uma mulher.
né? Então, às vezes acontecem coisas que nós não entendemos, mas os pensamentos de Deus é sempre maiores e melhores, né? Há formas adequadas de pedir a presença de Deus em certas empreitadas. No caso de Baraque, houve um condicionamento na obediência. Se a profetisa fosse com ele, ele iria à guerra, né? Então teve aí uma condição para ele ir à guerra. Mas aí ele aceitou e acabou aí com esta guerra. Deus deu a vitória. Então, concluindo aqui a nossa aula de hoje, ser usado por Deus em palavras é muito importante, mas nós também temos que ser usado por Deus em ações, então que possamos ser corajosos em nossas ações também, assim como foi Débora. Débora se destacou no livro dos Juízes por ser uma profetisa, mas também por ser uma juíza, também por ser uma mulher corajosa, por cuidar da sua casa e ser uma mulher segundo o coração de Deus. Ela entendeu que a sua presença seria um fator de incentivo àquele homem que Deus tinha escolhido. Então, que nós possamos entender que a nossa presença também é importante, né? As nossas orações são importantes, mas a nossa presença também é. Não basta ter conosco somente a palavra de Deus. É preciso dar amostras de confiança em Deus e agir em seu nome, para que as pessoas possam ver que realmente cremos no Deus dos exércitos, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Realmente espero que Deus tenha falado no coração de vocês, na vida de vocês, assim como falou no meu coração, que realmente possamos ser como Débora, que realmente possamos ser como Jael e fazer o que tiver que ser feito quando Deus mandar. Amém? Um ótimo domingo para todos, que Deus abençoe. Uma semana de vitória e abençoada. Vamos lá para o culto? Deus abençoe!